Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzeno de Oliveira. Já estou aqui pronto com o professor Paulo Bacelar, advogado da área previdenciária, para tirar a sua dúvida sobre os benefícios pagos pelo INSS. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzeno. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez, disponível para responder as perguntas dos nossos ouvintes. Vamos começar com dúvidas da área da região da Ibiapaba. Ivone está em Viçosa do Ceará. Gostaria de saber com quanto tempo quem tem auxílio-doença pode pedir a aposentadoria por invalidez. Meu esposo tem 3 hérnias de disco na coluna e outros problemas de saúde. Ele não pode mais trabalhar, fazer muito esforço, pois pode ficar em cadeira de rodas. Ele é agricultor. Qual é a resposta para a Ivone e para o marido dela em Viçosa do Ceará, professor Paulo Bacelar? Olha, Luzeno, a aposentadoria por invalidez, que hoje é chamada de benefício por incapacidade permanente, e também o auxílio-doença, que hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária, exige uma carência mínima de 12 meses, ou seja, tem que contribuir 12 meses antes de acontecer o seu imprevisto, né? O seu risco social, que é a incapacidade para o trabalho, ou a incapacidade temporária, ou a incapacidade permanente. Então, isso precisa ter fixado na cabeça que tem que ter as 12 contribuições. Para quem já tinha contribuído muito tempo antes, parou de contribuir, deixou de ser segurado e quer voltar a contribuir, ela não precisa contribuir novamente essas 12 contribuições. Basta que ela contribua metade da carência, ou seja, 6 meses. Ela contribuindo 6 meses, ela recupera aquelas contribuições antigas que ela pagou no passado e aí somadas, se der as 12, ela pode ter também direito àquele benefício. De Viçosa do Ceará para o outro lado do estado do Ceará, em Fortim, acompanhando o Alerta Geral pela FM Canoa 96, está o Francisco José com a seguinte dúvida. Tenho 25 anos de contribuição para o INSS e 55 anos de idade. Quando irei pedir a minha aposentadoria, professor Paulo Bacelar? 55 anos de idade, 25 anos de contribuição. A pessoa deve ter, no mínimo, 15 anos de contribuição, ela já tem, e aí precisa ter, no caso, o homem, 65 anos de idade, então, Luciano. Então, precisa ainda ter mais 10 anos para ele ter direito à aposentadoria. Se fosse mulher, seria 62 anos de idade. Ele deve continuar contribuindo todo mês, ou pelo menos uma vez ao ano, dependendo aí de um planejamento previdenciário. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande a sua mensagem para o 085 99273 4353. Antônia Maria em Iguatu. Eu tenho 2 filhos e nunca contribuí para a Previdência Social. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, se consigo me aposentar quando chegar à idade. Não posso pagar a Previdência Social porque não tenho condições. Uma situação delicada, hein, professor Paulo Bacelar? Pois é, quem não contribui vai ter que esperar o BPC. Exatamente. Quem não contribuiu não vai ter direito à aposentadoria. A aposentadoria é um direito previdenciário, um benefício previdenciário para aquele que contribui. Quem não contribui poderá ter ou não um BPC, que é um benefício assistencial ao idoso, tanto para o homem como para a mulher aos 65 anos de idade, mas aí precisa ver a questão da renda per capita familiar, que tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Mais uma pergunta agora da Raquel em Fortaleza. Eu tenho uma irmã que está grávida. Quero saber se ela pode pedir o salário maternidade. Ela nunca trabalhou de carteira assinada. Tem problema? Tem problema. Se ela nunca trabalhou de carteira assinada e também nunca contribuiu com a Previdência,
ela precisaria ter 10 meses de contribuição antes do parto para ela poder ter direito ao benefício. José, em Pacatuba, eu sou segurança em uma empresa privada. Isso ajuda a minha aposentadoria especial? Vou ganhar mais por receber insalubridade? Na realidade, a pergunta é, se na condição de segurança, professor Paulo Bacelar, o José quer saber se essa situação o ajuda para conseguir a aposentadoria especial. Ele pode ser enquadrado como vigilante. Aí tem que ver se ele é vigilante armado ou não armado, para saber se ele tem direito ao benefício. A questão de receber ou não a insalubridade, isso não vai interferir no benefício dele. O que vai interferir é ele ter comprovadamente a atividade dele como vigilante, onde que ele é vigilante, quais são os riscos que ele corre, para poder saber se esse caso pode ser enquadrado aliás, que ele falou que é segurança, né? Para ver se ele pode ser enquadrado como vigilante pela lei. Mais uma dúvida, voltamos à região da Ibiapaba, em Viçosa do Ceará. O Paulo pergunta, tenho 44 anos de idade, recebo LOAS e quero saber se minha mulher tem direito ao auxílio do Bolsa Família ou ela não pode receber pelo fato do meu nome já estar com LOAS, com o BPC. Não, isso não impede que ela receba o Bolsa Família. Vai depender do grupo familiar, de quantas pessoas tem no grupo, para saber se pode se enquadrar no caso dela receber o Bolsa Família, independentemente dele receber o BPC ou não. A Maria Lúcia Acopiara pergunta, professor Paulo Bacelar, o que devo fazer? Há 3 meses espero uma resposta sobre a análise do meu pedido de aposentadoria. Ela não diz se é no INSS ou na Justiça Federal. Deve ser no INSS, porque 3 meses é o tempo aí que já é mais ou menos esperado, né? Então, 90 dias que o benefício já está em análise, ela pode entrar com ação judicial para pedir o benefício, através de um advogado ou até mesmo através da Defensoria Pública da União, ou então o advogado pode entrar com um mandado de segurança para que o benefício seja analisado de uma vez, analisado mais rapidamente. Linha direta para você, ouvinte internauta, 085-99273-4353. Maria Alexandra em Umirim, gostaria de saber quem recebe o BPC tem direito de receber o Bolsa Família? Eu fui cortada, aí fui ao CRAS e me disseram que não tinha mais jeito. E aí, professor Paulo Bacelar, nessa situação da Maria Alexandra, que ela disse que tem uma criança de 2 anos de idade e dentro de casa são 4 pessoas. Uma delas recebe o BPC. Luciano, sempre a gente vai ter que analisar o caso concreto. O fato de uma pessoa da família receber o BPC não impede que ela receba o Bolsa Família, dependendo das outras pessoas que moram na mesma casa. Então, eu sugiro sempre aqui aos ouvintes que procurem a Defensoria Pública da União, que eles estão analisando os casos e entrando com ações para recebimento desse Bolsa Família. Mais uma dúvida, Francisco em Tururu. Minha mãe era casada com meu pai e ele faleceu há 2 anos. Ele era aposentado e minha mãe não recebe um auxílio. Ela tem direito de ficar com a aposentadoria do meu pai? Ela era casada, então a esposa ela tem direito à pensão por morte do segurado como dependente. Ela já é dependente do segurado exatamente por ser esposa. Ele era aposentado, então se ele era aposentado, ele era segurado da Previdência Social. Então ela deverá receber a pensão por morte. Agora, muitas pessoas entendem a aposentadoria como aquele BPC que a pessoa recebe. Se ele recebe um BPC, o BPC não gera direito à pensão por morte. Então, se ele era realmente aposentado e ela era casada, esse caso está resolvido e ela terá direito à pensão por morte dele. Valdereis em Russas, eu sou cozinheiro, trabalho com fogão industrial, tenho 54 anos de idade, trabalhei 17 anos com carteira assinada e tenho o CNPJ aberto já faz 17 anos e sempre estou contribuindo. Tenho problema de saúde, tomo remédio controlado para diabetes. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Aí ele diz, trabalho em cozinha com material industrial é considerado profissão de risco? Na realidade, é uma afirmativa, mas mais como uma pergunta. Ela pode ser considerado, sim. Agora, tudo isso vai depender do PPP. O que é o PPP? É o perfil profissiográfico previdenciário. É um documento que a empresa fornece ao empregado para ele requerer aposentadoria.
que lá vai dizer qual é a atividade dessa pessoa e quais os riscos que essa pessoa tinha. Se havia recebimento de EPI, que é o equipamento de proteção individual, ou não. Então isso tudo vai estar no PPP, que é feito com base, elaborado com base num laudo técnico de acidente de trabalho, que é feito pela própria empresa. Então a empresa fornece o PPP e a análise desse benefício será feita pelo INSS. Ele deixa outra dúvida, professor Paulo Bacelar, que é um questionamento que eu faço, quando o Valdeirês fala o seguinte: ele tem 54 anos de idade, ou seja, para completar o período, a idade de se aposentar, tem que esperar os 65. Aí ele diz que tem 17 anos como carteira assinada e também contribui pelo mesmo período, há 17 anos, pelo CNPJ. Você costuma dizer que as pessoas não devem confundir a contribuição previdenciária de CNPJ, ou seja, de empresa, com a contribuição pessoal. Quem tem CNPJ precisa contribuir também de forma pessoal para garantir a aposentadoria. Mas a minha pergunta, e talvez seja também a dúvida do Valdeirês, essa contribuição do CNPJ com essa contribuição de pessoa física, ou seja, como contribuinte individual ou com carteira assinada para o INSS, você não soma esses dois tempos, principalmente se forem tempos paralelos. Exatamente, cada um vai ter uma atividade, né, e vai ter uma forma de contribuição diferente. A empresa, a pessoa, se tiver um CNPJ em aberto, ou seja, se ela é empresária, ela vai ter a contribuição dele como sócio e vai ter a contribuição da empresa, que a contribuição ela deve ser feita pelo empregador e pelo empregado. Então, ele deve sempre pedir ao seu contador para que seja feito as informações para o INSS, através do E-Social ou através da GFIP, e ele irá ter que analisar o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, o seu CNIS. Ele deve entrar no meu INSS dele e ver se as contribuições dele como empresário, como sócio, estão sendo informadas diretamente pelo contador. Então, isso aí você deve sempre ter cuidado de não deixar tudo na mão do contador. Você deve olhar o seu CNIS para saber se as informações que você está pagando está indo para o INSS. Tem mais perguntas. Sávio, em Horizonte. Fiz minha perícia no dia 5 de janeiro e tinha uma avaliação social marcada para o dia 28 de agosto de 2023. 5 de janeiro, 28 de agosto, professor Paulo Bacelar, 8 meses. Aí ele diz o seguinte: entrei no aplicativo há poucos dias e minha avaliação foi cancelada. Qual a justificativa, professor Paulo Bacelar? Olha, Luciano, pode ser várias. Espero que seja somente a avaliação que tenha sido cancelada e não o requerimento, né, do benefício. Porque muitas vezes, Luciano, você pode apertar um botão errado lá e cancelar um requerimento, ou cancelar até mesmo a avaliação social, a perícia médica. Isso ele deve remarcar a perícia médica dele ou a avaliação social, se for o caso de BPC. Mas se for um caso de auxílio-doença, ele deve remarcar essa avaliação. Ou através do 135, pelo telefone 135 ele consegue remarcar essa perícia, ou até mesmo através lá do aplicativo, como ele entrou. Se cancelou, pode ser que um servidor tenha cancelado exatamente para marcar uma perícia mais recente, mais próxima. Mas se não tiver nada marcado, ele próprio pode marcar. Marcos Feijó está em São Paulo. Gostaria de saber por que o meu processo de aposentadoria está demorando. Ele não dá mais detalhe, professor Paulo Bacelar, mas eu quero que você explique para os nossos ouvintes e internautas, como é o caso do Marcos Feijó em São Paulo, por que tanta demora do INSS para dar resposta aos pedidos de aposentadoria. Demora que acontece às vezes também no âmbito da Justiça Federal. Exato. A demora na via administrativa é por falta mesmo de servidor que deve analisar os processos. O INSS tem tentado diminuir as filas através de uma robotização, de uma inteligência artificial, mas isso pode também trazer danos ao segurado, porque não tem análise de um servidor. Então pode haver erros nessa análise e indeferimentos indevidos. Então, a demora é exatamente por falta de servidores. Mais uma dúvida, Cícero Melo em Crato. Tenho 59 anos de idade, sou agricultor e contribuí para a Previdência Social por 17 anos. Sou deficiente visual desde os 13 anos e trabalhei na roça. Hoje moro sozinho, sou viúvo, sou também depressivo e tomo remédio controlado. Pedi 2 vezes um auxílio e foi negado. O que fazer, professor Paulo Bacelar? Essa resposta, essa pergunta volta aqui, feita pelo Cícero, para tirar a dúvida, porque ele tentou mais uma vez esse pedido de aposentadoria de benefício e não saiu.
Olha, Luciano, eu preciso saber qual foi o pedido dele, porque hoje ele não tem tempo para pedir ainda aposentadoria, né? Ele tem 59 anos de idade, precisaria, para uma aposentadoria rural, precisaria ter 60 anos de idade, e a pessoa com deficiência, ela não é uma pessoa inválida. Então não pode se comparar uma deficiência com uma incapacidade para o trabalho, uma invalidez. Então, possivelmente, o benefício que ele pediu deve ter sido por causa da deficiência e por causa da a perícia médica não atestou a sua incapacidade. Então, se ele é deficiente, mas ele pode continuar trabalhando e quando tiver 60 anos de idade, ele pode requerer a sua aposentadoria rural. José Maurício em Campos Sales. Onde é que fica Campos Sales, professor Paulo Bacelar? Luciano, eu ia perguntar por que, Luciano, não existe muitas perguntas aqui de Salitre, que é do lado de Campos Sales, que é a sua terra natal, né? Pois é, né? Salitre ali, colado em Campos Sales, lá no finalzinho da região sul Pertinho do Ceará. de Antonina do Norte também. A caminho da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, assim por diante. José Maurício em Campos Sales diz o seguinte, professor Paulo Bacelar. Tem um processo de auxílio-doença por invalidez com atestado já colocado no sistema do meu INSS para análise documental. Já conta mais de 4 meses e o INSS não avaliou o atestado. O que fazer nessa situação, professor Paulo Bacelar? Olha, e deve ter aí a marcação da perícia médica por atestado médico. Essa perícia já era para ter sido dado resposta. Eu sugiro que ela ligue para o telefone 135 e marque a perícia presencial, porque o tempo já passou bastante aí para ela ter análise documental. Tem outra pergunta, dúvida do Manuel Paz. Ele está em Fortaleza. Gostaria de saber quanto tempo falta para eu me aposentar. Em 2023, faço 37 anos de contribuição e 59 anos de idade. 96 pontos, professor Paulo Bacelar. Luciano, mas ele, né, tem 37 anos, é possível que esteja perto da aposentadoria dele pela regra de transição do pedágio. Então, se ele tem 37 anos em 2023, ele tinha o quê? 33 anos em 2019. 33 anos em 2019, faltavam 2 anos para a aposentadoria dele, por 35 anos. Um pedágio de 50% aí, nesse caso, de um ano, ele já teria direito à aposentadoria com 36 anos de contribuição. Então, é necessário que ele analise faça o cálculo dele para saber se em 13 de novembro de 2019 ele realmente já tinha mais de 33 anos de contribuição. Se ele já tiver mais de 33 anos de contribuição em 2019, ele já teria direito à aposentadoria hoje. Ele diz o seguinte ainda, professor Paulo Bacelar, o Manuel Paz em Fortaleza. Além da minha pergunta, gostaria que vocês colocassem também os meus parabéns à equipe. Como já falei, foi muito inteligente essa iniciativa de responder as perguntas para a população. Sempre que possível, eu escuto e aprendo com vocês. Parabéns a todos. Valeu, Manuel Paz. Maria Ivanilda está em Juazeiro do Norte. Tenho 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Com quantos anos eu posso me aposentar? Já passou do tempo, Maria Ivanilda. Olha, e aí, professor Paulo Bacelar? Com certeza, Luciano. Desde os 60 anos de idade, se ela realmente tiver nessa condição, ela já tinha direito à aposentadoria há 5 anos atrás, porque ela já tinha mais de 15 anos de contribuição e 60 anos de idade antes de 2019. Jussara, em Cascavel. Peguei chikungunya, estou com a mão direita sem movimento, pois está inchada e dolorida. Sofri muito de médico em médico, só tomo remédios muito fortes para dor e inflamação, mas não resolveram esses meus problemas. Disseram só com reumatologista, que se negou a dar um atestado. Ele disse que tenho que marcar o primeiro atestado ou pedido com a Previdência Social, faltando 15 dias para a Previdência, para a perícia. Isso procede, professor Paulo Bacelar, porque eles dificultam tanto para quem precisa e merece. É o depoimento da nossa ouvinte Jussara em Cascavel. Ela precisa fazer essa perícia médica, né? Falta 15 dias para a perícia e falta pouco tempo. Ela precisa fazer a perícia, mas é importante para quem pede benefício por incapacidade que esteja com seu cadastro em dia, que olhe se não há um período em aberto de uma empresa que você trabalhou. Você pode fazer o requerimento de acerto de vínculos antes mesmo de pedir um benefício lá na frente. Para se prevenir, você pode fazer o requerimento de acerto de vínculos e remunerações através do telefone 135 e juntar a sua documentação, caso aquele cadastro que você tem
tem algum vínculo em aberto, alguma informação que está incompleta no INSS, para depois da perícia médica, o seu benefício sair sem problema nenhum. A Jussara deixou também uma mensagem de parabéns a todos que fazem o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e falou da importância do programa dentro da educação previdenciária com informações relevantes para a população, principalmente para quem quer segurança na hora de pedir um benefício da Previdência Social. Agora, professor Paulo Bacelar, nessa pergunta da Jussara, me veio uma dúvida. Você já conhece alguém ou conhece ou sabe se o INSS concedeu algum benefício a quem teve chikungunya? Sim, Luciano, a doença em si, ela não dá direito ao benefício. O que dá direito ao benefício é exatamente a incapacidade para o trabalho. A chikungunya, a gente sabe que tem efeitos colaterais, né? A pessoa fica com problemas nas juntas, dores nas costas, dores nos membros. Então, essa doença realmente incapacita para o trabalho e tem uma incidência grande de benefícios por incapacidade gerados por causa da chikungunya. Késia, em Russas, é servidora pública com 15 anos de contrato e também é professora. Diz que tem hipertensão, cansa bastante ao fazer esforços e pergunta se pode pedir um auxílio. Ela diz, professor Paulo Bacelar, que já teve AVC dentro da sala de aula e ficou afastada das atividades por 3 meses. Ela sendo servidora de Russas, ela é vinculada ao regime próprio de previdência do município de Russas. À medida que ela tenha incapacidade para o trabalho, ela pode ficar afastada do trabalho, é só informar para o serviço de RH do município de Russas. Isso não é vinculado ao INSS. Francisca, em Várzea Alegre, está com mais de 2 anos que o pai do meu filho faleceu. Ele pagava INSS, mas tinha parado de fazer a contribuição uns 2 anos antes de morrer. Meu filho teria direito à pensão, professor Paulo Bacelar, 2 anos antes do óbito. Luciano, mesmo que tenha sido 2 anos antes do óbito e que tenha perdido a qualidade de segurado, ele pode requerer a pensão por morte e comprovar que no período de 1 ano ele não contribuiu por um desemprego involuntário, ou seja, que ele procurou trabalhar, procurou se empregar e não se empregou. Então, essa aí é uma forma de concessão de um benefício de pensão por morte, que na maioria das vezes é um caso que deve ir para a justiça. Então, ela deve procurar um advogado previdenciarista para analisar esse caso e pedir a comprovação do desemprego involuntário para que ele possa ter sido considerado segurado na data do óbito e ela ter direito à pensão. Professor Paulo Bacelar, nesse caso, quando há óbito seja de um dos cônjuges, para a pensão ficar para os herdeiros, para os filhos, o segurado ou a segurada precisa estar nessa condição junto ao INSS com quanto tempo antes do óbito? Até quanto tempo antes do óbito? Na maioria das vezes, 1 ano, que é o tempo mínimo de manutenção da qualidade de segurado para quem contribui como autônomo. Para quem contribui como facultativo, esse prazo é de 6 meses apenas. Só que esse prazo ele pode ser prorrogado se ele comprovar o desemprego involuntário. Então ele aumenta mais 12 meses e ele pode ter direito a estender esse tempo de prazo de manutenção da qualidade de 1 ano ou até mesmo de 6 meses, mas na maioria das vezes de 1 ano até 3 anos, dependendo do caso. Professor Paulo Bacelar, Adailson em Fortaleza, sou pensionista há 17 anos. Se eu me casar outra vez, eu vou perder a minha pensão? Pergunta recorrente essa, né, Luciano? Muitas vezes a pessoa tem medo de casar e perder a pensão. Isso não acontece, pode casar novamente que não tem problema. Seja feliz, Adailson. Ednilha em Baturité. Gostaria de tirar algumas dúvidas referentes ao salário maternidade. Primeiro, já dei entrada em vários pedidos e só recebo todos eles através da advogada do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Agora, pela 4ª vez, tenho que apelar para a advogada mais uma vez, pois mais uma vez meu benefício foi negado. Só falam que não tenho provas suficientes, mas porque se eu pago o sindicato, tenho comprovante da semente, do seguro safra, todas as fichas de matrícula dos meus filhos, assino como agricultora e outros documentos, mas nunca dá certo. E aí, professor Paulo Bacelar? Problema mesmo com falta de provas? Pelas provas ela está alegando aqui, né, que tem, mas veja bem, Luciano, a aposentadoria rural, ela depende de 15 anos de exercício da atividade rural.
Se essas provas são provas recentes, que não se estendem a 15 anos atrás, muitas vezes o servidor não reconhece, porque precisa ter esse início de prova lá atrás. E também na justiça, além das provas terem que ser apresentadas de um período anterior a 15 anos, às vezes, na justiça, o juiz ele descaracteriza a qualidade de segurado da pessoa pela conversa que ele tem com ela, né? Ou seja, na audiência, ele precisa atestar que a pessoa tem qualidade de segurado através do conhecimento da atividade rural. Então, aquela pessoa que tem provas, paga o sindicato, mas não exerce atividade rural, eu não estou falando que é o caso da Ednilha, mas muitas vezes a pessoa fica pagando ao sindicato, tem provas rurais, mas na hora de demonstrar o conhecimento, não fala do conhecimento da atividade rural, dos termos que se utiliza na agricultura, né? Então, muitas vezes, por causa dessas audiências, muitas vezes a pessoa, mesmo com provas, não é reconhecido o período dela como rural. Mas aí, no caso da Ednilha, você expôs com ampla explicação a situação para quem é trabalhador ou trabalhadora, para quem vive na roça e tem essa vinculação com o INSS pensando na aposentadoria. Mas especificamente em relação à Ednilha, que ela tentou e não conseguiu o salário maternidade. Exatamente, porque pode não ter provas de 15 anos atrás, e aí se foi para a justiça e a justiça não reconheceu a qualidade dela de segurado pela audiência, aí as provas que ela tem não foram suficientes. Vou insistir nesse assunto, professor Paulo Bacelar. Por que ela teria que comprovar 15 anos da condição de segurado especial para ter direito ao salário maternidade? Isso aí é só pelo salário maternidade? Salário maternidade, no caso da Ednilha. Então aí no caso ela precisaria ter, em vez de 15 anos, 12 meses, 10 meses antes do parto, né? Então realmente, pelas provas que ela apresentou, pela questão de semente, de documentos de escola de filho, que deve ser menos do que 10 anos, mais do que 10 meses, né? Matrícula de filhos na escola, documentos que ela assina como agricultora, tudo isso são provas realmente materiais que ensejariam numa aposentada ou num benefício mais próximo, né? Mais próximo das provas, ou seja, um salário maternidade, um auxílio doença, e aí fica realmente difícil de entender por que esse benefício não é concedido no caso do salário maternidade. Ou seja, Ednilha, pelas palavras do professor Paulo Bacelar, que você tem essas condições que a comprovam o vínculo direto com o INSS, não há razão para você deixar de receber o salário maternidade. Pois não, professor Paulo Bacelar. Uma coisa importante aqui de falar, Zé, ela disse que já teve concessões anteriores, né? Já deu entrada em vários e só recebe através do advogado do sindicato, ou seja, ela já recebia benefícios anteriores. Então, ela pediu de novo, foi negado de novo, ela precisa recorrer de novo à justiça. Não é possível que o servidor, na hora de analisar um processo, que veja que a pessoa já teve processos anteriores, né? Isso é relevante, ela deve olhar os processos anteriores, ele já foi concedido processos anteriores e negar novamente esse benefício e ter que voltar a recorrer novamente à justiça. Então, servidores, vamos olhar esses casos, vamos analisar os processos anteriores para ver se a pessoa já teve benefício antes, né? Para ter uma análise melhor. Outra coisa que pode ter acontecido também, Luciano, é a questão da robotização. O INSS não está tentando diminuir as filas do INSS. Pode ser que esses benefícios que foram indeferidos não tenha sido analisado por um servidor, porque pode ser que o sistema automaticamente, como não tem o vínculo rural daquele período mais próximo àquele parto específico, possa ter indeferido o benefício já de cara, né? Já automaticamente, porque não houve exatamente essa análise do servidor para analisar aqueles benefícios anteriores que foram concedidos. De Fátima, ela não diz em que cidade se encontra, mas deixou a seguinte dúvida. Queria saber se o falecido tem direito à revisão do INSS. Ele era aposentado especial, mas com determinado tempo ficou com um salário. Ele trabalhou por mais 14 anos ou por 14 anos. E aí, professor Paulo Bacelar, deu para entender a abordagem aqui, a pergunta da Maria de Fátima? Olha, todo segurado tem direito a pedir revisão do seu benefício. Agora, precisa entender o motivo da revisão, precisa sempre calcular
o valor da aposentadoria, para ver se o benefício foi concedido corretamente, analisar a carta de concessão, o processo administrativo, saber se o servidor utilizou todos os vínculos administrativos daquele processo, para saber se ele realmente tem direito a uma revisão. Agora, toda revisão só é possível requerer se o segurado tiver menos de 10 anos que começou a receber o benefício. Se ele tiver mais de 10 anos que já está aposentado, que já está recebendo o benefício, aí ele não tem direito mais a pedir o benefício. Então, em resumo, todo pedido de revisão precisa calcular para saber se o benefício foi concedido correto e se o valor atual está correto. Então também. vamos à pergunta do Alfredo em Morrinhos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho 2 filhos especiais e eles recebem o BPC. Na minha casa moram 6 pessoas, então eu gostaria de saber se eu tenho direito à minha aposentadoria. Eu tenho 60 anos de idade e 20 anos de contribuição como trabalhador rural. Bom, 60 anos de idade e 20 anos como rural, você já tem direito realmente à sua aposentadoria rural. E isso pode impactar na questão do BPC, porque se for fazer uma revisão no BPC, a renda familiar vai ser alterada por conta da aposentadoria. Mas somente se for fazer a revisão do BPC. No caso de uma aposentadoria urbana, o valor que a pessoa recebe como benefício urbano de um salário mínimo, ele é excluído para as pessoas que têm mais de 65 anos de idade, então aposentadoria urbana, mais de 65 anos de idade, e que tenha o valor de um salário mínimo. Mas no caso de uma aposentadoria rural, a lei não excluiu essa aposentadoria do cálculo do BPC. Então, o BPC, no cálculo do BPC, uma aposentadoria rural, a pessoa com 60 anos de idade, irá impactar na questão da renda familiar e o BPC pode ser revisto. Mais uma dúvida, a Joelma em Aracoiaba. Meu filho é autista, não conseguiu o benefício. Depois fui ao INSS e o pedido foi negado. Eu não tenho condições de comprar os remédios dele, a minha renda é só o Bolsa Família. Ele tem 3 anos de idade. Nesse caso, o filho da Joelma pode ter direito ao BPC, professor Paulo Bacelar? Pode sim. O autismo hoje ele é considerado um impedimento de longo prazo e pode ser que ele consiga sim esse benefício. Mais uma dúvida, Franciele em Pacajus, tenho 59 anos de idade e 14 anos de contribuição. Quando devo dar entrada no pedido de aposentadoria? Aguarde um pouquinho, Franciele. A resposta fácil. Ela precisa ter 62 anos de idade, então precisa trabalhar, esperar mais 3 anos e ter 15 anos de contribuição. Ou seja, não deve parar de contribuir e esperar a idade de 62 anos para ter direito à aposentadoria com 62 de idade e 15 de contribuição. Dúvida? Mande a sua mensagem para o 085 99273 4353. Silvia em Aracati. Eu tinha MEI, microempresa individual, dei baixa há 6 meses. Se precisar pedir o auxílio doença, ainda estou na condição de segurada e já perdi o direito. E aí, professor Paulo Bacelar? Se ele pagou a contribuição há 6 meses atrás, quando encerrou, ele ainda mantém qualidade de segurado por 1 ano, da partir da data que ele pagou por último. O mês que ele contribuiu por último, 1 ano depois dessa última contribuição, mantém ainda a qualidade de segurado. Francisco Acopiara, meu esposo tem 50 anos e 14 anos e 11 meses de contribuição para o INSS. Está sem contribuir há uns 3 meses, há 3 anos. Ele trabalhava como motorista. Qual meio pode estar contribuindo para a aposentadoria e com que idade ele se aposenta? No caso, 14 anos e 11 meses de contribuição. Quase 15, 15 né? anos, 50 anos de idade, faltam 15 anos para pedir a aposentadoria. Faltam 15 não, ele tem 50 anos, verdade, 15 por causa da idade, né? Se for trabalhador rural, for trabalhador urbano. Mas ele poderia juntar o tempo urbano dele ao rural e mesmo assim, Luzero, teria que ter 65 anos de idade. Então ele já tem aí quase a carência, né? 14 anos e 11 meses, a carência é de 15 anos, ele já teria direito à aposentadoria
se já tivesse os 65 anos de idade. Então ele ainda é muito novo, deve continuar trabalhando, contribuindo, até os 65 anos de idade ele pedir aposentadoria. Iracema, em Juazeiro em Fortaleza, tenho 52 anos de idade, sou filha de pescador e sou marisqueira. Estou com 10 anos que pago a colônia. Com quantos anos eu irei me aposentar? Faltam quantos anos para eu pagar a colônia e eu me aposentar? Olha aí, professor Paulo Bacelar. Só corrigir, né, Iracema, olha a resposta, acompanha a resposta do professor Paulo Bacelar. Vamos só corrigir nossa amiga, né? Com quantos anos eu preciso continuar trabalhando como agricultora, com caso aí como pescadora marisqueira, para fechar os 15 anos. Você já tem a idade, mas não tem a idade, né? Tem só 52 anos de idade. Ela precisa ter os 55 anos de idade e ter comprovadamente o trabalho como marisqueira por 15 anos. O pagamento à colônia vai servir, vai ajudar? Vai, mas ele não pode ser utilizado como única forma. Então ela deve provar que vive da pesca, que ela compra materiais para pesca, que ela possa ou trabalhar no barco de alguém, ou se ela vende essa produção para algum restaurante, para alguma pessoa física, ela deve ter uma comprovação de que vive da pesca e não apenas a contribuição para a colônia, do mesmo jeito que é o trabalhador rural, que não deve apenas contribuir para o sindicato. Mais uma dúvida, Maria em Pentecoste. Sou agricultora e tenho um irmão que tem o BPC no meu nome. Eu pago o sindicato rural há 20 anos. Quando eu for atrás da minha aposentadoria, será que vai dar algum problema? Olha, como eu disse, a aposentadoria rural vai aumentar a questão da renda familiar e se caso vier a fazer a revisão do BPC, aí esse BPC pode ser revisto e pode ser cessado. Também, dúvida, Risalda em Crato. Minha mãe contribuiu 5 anos ininterruptos como dona de casa e depois passou a pagar uma prestação por ano, ou seja, uma contribuição por ano por 3 anos, para não perder o direito à condição de segurada. Ela tem 66 anos de idade. Quero saber quanto tempo falta para minha mãe pedir a aposentadoria. Olha, ela deveria ter feito isso depois que tivesse os 15 anos de contribuição pagos. Com 5 anos apenas, ela não vai se aposentar. Então, ela teria que fechar os 15 anos e ficar pagando uma a cada 6 meses para manter a qualidade segurada. Lembrando que a dona de casa deve sempre manter o cadastro único atualizado dela e da família e ela não pode ter renda declarada no CAD único. Ela não pode ter renda, tem que ser 0. O cadastro único tem que ter 0 no cadastro para ela poder contribuir como dona de casa. Eu tive um caso agora, recente, que eu fiquei com pena, porque a segurada pagou mais de 10 anos de contribuição e não estava atualizado o cadastro único dela e esses 10 anos não foram considerados pelo INSS. Nesse caso, ela deve pagar, o INSS vai exigir que ela pague a contribuição de 11%. Ou seja, vai ter que pagar a diferença dos 5 para os 11 para poder validar essas contribuições que ela pagou como dona de casa, que não estava com o cadastro do CAD único atualizado. Agora, professor Paulo Bacelar, nesse caso da dona Risalda em Crato, com 66 anos de idade, ela tem outra alternativa também para conseguir um benefício do INSS. Com 66 anos de idade, ela já pode pedir o BPC, desde que dentro de casa a renda per capita, ou seja, por cada pessoa, não seja superior a 1/4 de salário mínimo. Perfeitamente. Se ela é dona de casa, ela não tem renda. Se as outras pessoas também não tiverem renda ou tiveram uma renda insuficiente, dividindo pelo número de pessoas, for menor do que 1/4 do salário mínimo. E lembrando, Luciano, foi bom você tocar nesse assunto, lembrando que a partir de 1º de maio, esse cálculo da renda per capita alterou, né? Porque o salário mínimo agora de maio, a partir de 1º de maio, é R$ 1.320. Então, 1/4 do salário mínimo passa a ser de R$ 330. Lembrando também que as pessoas que fazem as contribuições como no valor de um salário mínimo, 5% do salário mínimo, 11% do salário mínimo, devem se ficar atento que agora a competência de maio, que é pago até 15 de junho de 2023, vai alterar. Então a pessoa que pagou janeiro, fevereiro, março e abril, o valor de maio será diferente. Então cuidado para que não fique pagando igual para poder depois não ter que fazer acerto. Caminhos da aposentadoria.
Você ainda pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. O MEI, microempreendedor individual, precisa fazer a GFIP, professor Paulo Bacelar? Não. O MEI, o microempreendedor individual, ele faz a contribuição através do DAS-MEI, que é um tipo de E-Social que não é a GFIP. A GFIP é para empresários antes do E-Social. Empresários e prestadores de serviço antes do E-Social. O MEI ele tem uma contribuição própria, que é através do portal do empreendedor, que ele faz a DAS-MEI, que é gerado pelo contador da pessoa que é MEI. Essa resposta dada ao professor Paulo Bacelar, que é importante para muita gente, foi dada a pergunta encaminhada pelo Antônio, que está em Novo Oriente, nos acompanhando pela FM Tigre. Francisva, está escrito Francisva, mas pode ser Francisca Enides, em Fortaleza. Minha mãe tem 80 anos de idade, não é aposentada, pois recebe a pensão do meu pai. Ela está com câncer de intestino e gostaria de saber se pode pedir a aposentadoria. Olha, se ela trabalhou, contribuiu 15 anos de contribuição, ela deveria pedir a aposentadoria dela. Mas se ela não trabalhou, se ela não contribuiu com a Previdência e vive somente da pensão, ela não pode pedir o BPC, que seria que as pessoas chamariam de aposentadoria, né? Para pessoa idosa, 65 anos de idade, porque a pensão não pode ser acumulada com o BPC. Aurinete em Ocara. Minha cunhada trabalha há 17 anos de carteira assinada e tem 54 anos de idade. Quando pode pedir a aposentadoria? Com 62 anos de idade, Luciano. A Aurinete precisa esperar ainda mais 8 anos para poder pedir aposentadoria. Daniel Azevedo, Juazeiro do Norte. Eu sou funcionário da mesma empresa há 10 anos. Faz 2 meses que sofri um acidente e fiquei afastado, mas não recebo nada nem da empresa nem do INSS. Tenho como receber esse benefício? Olha, ele sofreu um acidente. Se ele sofreu um acidente dentro da manutenção da qualidade segurado, ele deve pedir o auxílio-doença e ser transformado isso depois em um auxílio-acidente, que é metade do valor que seria da aposentadoria. Maria Helena em Quixeré. Sou agricultora, recebo auxílio-doença desde 2015. Consegui na justiça, pois hoje estou com 56 anos de idade. Será que ainda vou passar por perícia? Olha, se ela tivesse 60 anos de idade, não faria mais perícia médica. Mas com 56 anos, o INSS pode sim chamar para perícia. Marcelo em Tururu. Meus pais trabalham na roça há muito tempo. Gostaria de saber quais provas eles precisam ter para garantir a aposentadoria. Qualquer documento que tenha o nome dele como agricultor. Isso precisa ser de mais de 15 anos e um período também mais recente, ao completar os 60 anos de idade. Então, uma procuração que ele passou com a profissão de agricultor, uma inscrição numa ficha de ambulatorial de um posto médico que ele tem a profissão dele como agricultor, provas dos filhos que foram registrados no colégio como agricultor. Então, tudo que é documento que tenha o nome dele como agricultor serve como prova. Linha direta para você encaminhar a sua pergunta, 085 99273 4353. José em Quixadá. Tenho 40 anos, sou agricultor, nasci vesgo, enxergava normal, fui perdendo a visão do olho esquerdo. Quero saber se hoje tenho direito a um auxílio do INSS. Olha, ele pode ser considerado como deficiente e ter direito à aposentadoria como deficiente, mas se ele não fosse agricultor. O caso de ser agricultor, ele vai ter a direito à aposentadoria normal, com 60 anos de idade, 15 anos como agricultor. Agora, se essa deficiência o invalida para o trabalho, já que ele está sem enxergar, ele pode ter direito a uma aposentadoria por invalidez, ou um benefício por incapacidade permanente, ou até mesmo uma aposentadoria, um benefício de auxílio-doença, ou benefício por incapacidade temporária. Rosângela em Acopiara. Tem um filho autista. Será que ele tem direito a receber o BPC? O grau dele do autismo é o 2. Sou agricultora e só tenho Bolsa Família. Sim, o BPC é possível a concessão para os filhos, né? Das pessoas que têm uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo, e ele ter essa especificação no laudo, quais são os impedimentos de longo prazo
de uma pessoa, uma criança autista. Isso tem acontecido bastante, ele pode sim receber esse benefício. Marinete em Apuiarés. Minha mãe tem 55 anos de idade, é agricultora, mas está recebendo o auxílio-doença. A perícia está marcada para o mês de outubro. O que ela pode fazer, professor Paulo Bacelar, para pedir a aposentadoria como agricultora? Ela tem 27 anos de contribuição. Se ela está recebendo o auxílio-doença, ela deve primeiro esperar acessar o benefício de auxílio-doença para ela poder pedir o benefício dela de agricultura. Jean, em Salvador. Trabalhei em 2023 em uma empresa durante 1 ano e 5 meses. Só que essa empresa não consta no site do INSS. Como devo fazer para registrar esse tempo? Pois trabalhei de carteira assinada. Olha aí, Salvador, da minha terra natal. E agora ele se alegra, Jean. Possivelmente quando a gente divulga o programa lá nos meus grupos, meus alunos lá da Bahia, eles devem ter mandado aí, devem ter visto esses anúncios do programa Alerta Geral nos nossos grupos de alunos. Olha, Jean, esse caso é muito comum de ter um vínculo na carteira de trabalho e não estar no cadastro do INSS, né? Por isso que eu sempre falo, olhem sempre o cadastro do INSS para você pedir acertos antes de pedir um benefício. Você deve ligar para o telefone 135, exclusivamente pelo telefone 135, e solicitar o serviço de acerto de vínculos e remunerações. O atendente vai abrir uma tarefa ou um requerimento no Meu INSS, você entra no seu aplicativo ou no Meu INSS e junta a sua carteira de trabalho para que o servidor possa fazer os acertos. Lúcia, em Icó. Minha mãe é merendeira, tem 22 anos de carteira assinada e é concursada. Aí, ela se aposenta com quantos anos, professor Paulo Bacelar? 62 anos de idade e já tem mais de 20 anos de contribuição, ela se aposenta com 62 anos de idade. Iracia, em Vaze Alegre. Trabalho como auxiliar de serviços gerais no Serviço Público Municipal. Contribuo há 16 anos com o INSS. Tenho 53 anos de idade e sofro com artrose reumática. Será que posso solicitar um auxílio? Ela pode solicitar um afastamento, né, pela perícia médica do órgão que ela trabalha, deve ser o Instituto de Previdência de Vaze Alegre, e ela pode ficar afastada enquanto tiver com essa doença, com esse problema de saúde que o afasta do seu trabalho. Raimundo Nonato, Fortaleza. Vou completar 65 anos em novembro. Tenho 22 anos de contribuição com uma margem de mais 2 salários mínimos. No momento presto serviço em uma entidade. Fui orientado a abrir um MEI. Posso continuar pagando o mesmo valor de salários correspondente a 2 salários mínimos? Não, se ele for MEI, ele vai contribuir apenas com 1 salário mínimo. Então, se ele presta serviço, ele já é segurado da Previdência e ele vai ter o seu desconto da Previdência daquela empresa. Se ele é MEI e vai trabalhar em outra atividade, fora daquele que ele presta serviço, ele vai ter que contribuir com 1 salário mínimo exclusivo do MEI. Os salários podem até ser somados, mas se ele abrir um MEI, ele deve contribuir como MEI com 1 salário mínimo, e se ele ganhar 2 salários mínimos na empresa onde ele presta serviço, a empresa vai ser obrigada a contribuir com 2 salários mínimos do período que ele trabalhou na empresa. Agora, nessa pergunta do Raimundo Nonato, me chama a atenção, professor Paulo Bacelar, que ele disse que já tem 65 anos de idade e 22 anos de contribuição. Ou seja, condições que o possibilitam garantir a aposentadoria. Aí ele já deve fazer cálculo para saber se a aposentadoria dele já vai ser no valor que ele acha que gostaria que fosse, ou ele contribuir mais um tempo, fazer um planejamento previdenciário para saber se ele contribui mais um tempo para ele ter um valor maior. Mas por pouco tempo é difícil aumentar o valor de uma aposentadoria. Então ele deve pedir logo a aposentadoria dele, mas antes fazer cálculo para saber se ele quer aquele valor que vai ser da sua aposentadoria. Leila, Baturité. Eu tenho a curatela do meu tio, ele é especial e recebe o benefício pelo LOAS. Meu esposo é eletricista e na minha casa moram só 3 pessoas. Se eu me casar, vou perder esse benefício? Não, de jeito nenhum. Ela tem a curatela do tio e ele é especial e recebe o BPC. Ela casando não vai dar problema nenhum, o benefício do tio dela. Laílson, em Parambu. Trabalho em uma empresa de motorista carreteiro. O meu carro tem um tanque suplementar de 500 litros. É isso, professor Paulo Bacelar? A empresa fala que eu não tenho direito de pagar insalubridade. Mas aí já é direito trabalhista, Luciano, e eu não estou apto aí a responder essa pergunta, não. Quer dizer que nessa relação aqui não tem nenhuma implicação na área previdenciária, professor Paulo Bacelar? Não. Voltando aqui à questão da área previdenciária, o fato dele receber insalubridade não gera direito à aposentadoria especial. O que vai dar direito à aposentadoria especial, nesse caso, por exemplo, é o risco de explosão, né?
ele poderá ter um enquadramento como periculosidade, que geralmente no INSS não é reconhecido, mas na Justiça isso sempre vai ser reconhecido, o direito à periculosidade. Mas na empresa deverá informar o PPP para ele saber se tem risco de explosão por causa desse acréscimo de 500 litros no tanque de combustível. Você fez a interpretação como uma pergunta na área trabalhista, né? E eu o provoquei sobre a Previdência porque, nesse caso, eu entendi aqui que, como ele mexe com esse tanque, né, de 500 litros, se isso resultaria em insalubridade, né? Eu entendi dessa forma, mas você já explicou bem. A insalubridade por ele, o simples fato dele dirigir, né, um tanque combustível, né, já geraria o direito à insalubridade. O acréscimo a mais ali não vai dar em nada. Mas para a Previdência ele precisa ter um PPP para que a gente possa enquadrar a atividade dele como insalubre, como perigosa, na verdade. E a insalubridade que ele recebe ou não vai tanto influir nisso no direito previdenciário. Para finalizar, como o tema é insalubridade, o Anailton em Itaitinga diz: trabalhei em área insalubre, mas meu benefício não veio especial. Estou entrando com um pedido de revisão. Irei conseguir? Sim, se a atividade dele não foi considerada especial no benefício que foi concedido, ele pode pedir uma revisão e pode até receber retroativo se a sua condição já era atestada, já era comprovada no momento que ele fez o requerimento administrativo. Final da nossa conversa, muitas perguntas ficaram sem respostas, mas estão bem guardadas aqui em atenção a você, ouvinte internauta. Iremos responder a todas na nossa próxima edição do Alerta Geral, neste encontro maravilhoso com o professor Paulo Bacelar, a quem agradeço pela presença nos estúdios do Jornal Alerta Geral, agradecendo a você também pela audiência em todo o Brasil, no mundo inteiro, porque o Alerta Geral está também nas redes sociais. A você, professor Paulo Bacelar, o nosso grande abraço. Obrigado, Luzenor. É sempre uma satisfação estar aqui com você, juntos, para te responder essas perguntas dos nossos ouvintes. Até o